Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Clayton e como havia falado, vou fazer para vocês a explicação da paródia sobre o Renascimento. Vou fazer a leitura da letra da paródia e posteriormente a explicação para que vocês possam compreender um pouco mais sobre esse movimento tão importante que foi o Renascimento. Então vamos à letra. A letra começa da seguinte forma: vou falar dos renascentistas sem delonga. Renascimento cultural que começou na Itália. O Renascimento, pessoal, foi um movimento cultural, filosófico, científico que começou na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, e está situado aí entre os séculos 14 e 16. O Renascimento está situado nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? O período que nós chamamos de Baixa Idade Média, que é o final do período medieval, já aí chegando ao início da modernidade. Continuando a letra. Falam que a Idade Média foi só treva e sombra. Suas ideias ficam sempre em nossa memória. Essa concepção da Idade Média como a Idade das Trevas, um período meio obscuro em que não teve muitos avanços, né? Ela é muito reforçada aí pelo Renascimento, né? Nesse período aí do Renascimento. Mas, na verdade, se formos analisar realmente a Idade Média foi a Idade das Trevas, foi esse período obscuro sem muitos avanços? Na verdade, não. A Idade Média foi um período que teve muitos avanços, principalmente, né, no campo cultural, na área da educação. As primeiras universidades elas surgem aí no período da Idade Média. No campo religioso, né, a Igreja Católica, por exemplo, se firma como uma instituição com uma solidez muito grande durante esse período medieval também. E isso vai impactar muito na organização social, cultural, que vai vir daí para frente. No entanto, a oposição muito grande dos renascentistas em relação ao período medieval, ela se dá em relação ao teocentrismo medieval, né? Por isso que há essa crítica muito grande a esse período que é a Idade Média. Mas sobre esse ponto do teocentrismo vamos falar um pouquinho mais adiante. Continuando a letra. O classicismo, inspiração greco-romana. Os artistas do Renascimento vão se inspirar aí nos valores da antiguidade clássica de Grécia e Roma. Tanto que, se tiverem a curiosidade aí de pegar uma obra, uma escultura lá da antiguidade clássica de Grécia e Roma e pegar uma escultura da época do Renascimento, vai conseguir notar muitas semelhanças, porque esses artistas do Renascimento eles têm como inspiração a arte produzida lá na antiguidade clássica de Grécia e Roma. Por isso, falamos aí do classicismo, que é uma das características da arte renascentista. O humanismo valoriza a raça humana. O humanismo aí também é um valor muito defendido pelo Renascimento e vai estar muito direcionado aí, muito relacionado ao antropocentrismo. Continuando a letra aqui, vou falar para vocês sobre o teocentrismo e o antropocentrismo. Continuando a letra, teocentrismo, eu não quero mais te ver. Antropocentrismo é o que vai prevalecer. Qual o significado desses dois conceitos aí, né? O teocentrismo e o antropocentrismo? O antropocentrismo é um valor defendido aí pelos renascentistas, né? O que significa o antropocentrismo? O homem no centro. E o que significa o teocentrismo? Teocentrismo seria Deus no centro. A visão teocêntrica é uma visão
medieval, em que tudo se explicava através do desígnio divino, ou seja, da vontade de Deus. Em oposição ao teocentrismo medieval, os renascentistas propõem a visão antropocêntrica, o antropocentrismo. Ao invés agora de ser Deus a fonte de explicação para tudo, a razão de tudo, passa a ser o homem que passa a ser o centro. Continuando a letra, racionalismo e o individualismo, naturalismo, hedonismo e otimismo. Nesse pedacinho nós temos vários valores aí, vários pontos que são importantes para o Renascimento. Primeiro, o racionalismo, o uso da razão para a produção do conhecimento. O Renascimento começa a ter uma visão diferente daquela visão teocêntrica, em que Deus explicava tudo, e vai colocar aí a ideia do racionalismo, em que a razão humana que vai explicar. O conhecimento tem que ser racional. O individualismo. O individualismo aqui não é da forma como nós pensamos, de uma forma egoísta, mas entender o ser humano como um ser único com características únicas. Isso a gente consegue ver muito claramente nas pinturas, por exemplo. Se pegarmos uma pintura lá da Idade Média, uma pintura do período do Renascimento, vamos perceber claramente como que cada personagem representado, ele tem sua característica própria. Uma pintura que dá para perceber claramente isso é uma pintura chamada As Três Graças. Essa pintura, ela foi feita no período medieval e foi feita também uma versão dela no período do Renascimento. São 3 mulheres. Na pintura feita no período medieval, todas elas estão na mesma posição, têm o mesmo semblante, as mesmas características, até a vestimenta é muito parecida. Já na pintura do período renascentista, cada uma delas está com um movimento diferente, uma característica diferente, um semblante diferente, ou seja, cada uma delas está retratada de forma individualizada. E isso é perceptível nas pinturas do Renascimento e nessa ideia aí que é o individualismo, que, como disse para vocês, é entender o ser humano como um ser único, dotado de características únicas. Naturalismo, a valorização da natureza, desse mundo material que é onde o ser humano está inserido. O hedonismo, que é a valorização dos prazeres. A visão anterior do período medieval negava bastante os prazeres, nesse sentido, o que seriam esses prazeres? Tudo aquilo que proporciona uma sensação boa para o ser humano, para o homem, de uma forma geral. E o otimismo, nessa visão otimista, é a crença no progresso, é a crença de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, do que o ontem. É a ideia de que a humanidade caminhava rumo a um progresso constante. Continuando a letra, com a burguesia o mecenato evoluiu e com Gutenberg a imprensa então surgiu. A burguesia vai ter um papel muito importante como patrocinadora dos artistas do Renascimento, através de uma prática chamada de mecenato. O que era o mecenato? Basicamente, esses setores da burguesia encomendavam obras aos artistas nesse período e pagavam esses artistas pela execução, pela entrega aí das obras. E isso é uma prática chamada de mecenato, É uma espécie de um financiamento aí que a burguesia fazia a esses artistas. Uma instituição também que encomendou muitas obras de arte para esses artistas aí do Renascimento foi a Igreja Católica, ou seja, foi uma grande incentivadora também dessa prática que foi o mecenato. A imprensa, quando a gente fala aqui da imprensa, seria a chamada imprensa de tipos móveis, do Gutenberg,
que conseguiu reproduzir várias obras que antes eram todas manuscritas, elas eram feitas à mão e a produção ficava muito restrita a um determinado grupo e os exemplares aí das obras, dos livros, eram em número muito reduzido. Com a invenção dessa prensa aí de tipos móveis do Gutenberg, conseguiu-se reproduzir aí em uma escala muito maior. Hoje isso para a gente é muito fácil, né? Temos as máquinas aí fotocopiadoras que reproduzem milhares e milhares de cópias e conseguimos aí fazer com que os livros, né, qualquer tipo de produção de conhecimento, ela aconteça em uma escala muito maior. Hoje ainda temos os arquivos digitais que podem ser compartilhados aí de várias formas, coisas que não tínhamos a essa época. Então essa invenção aí dessa prensa de tipos móveis do Gutenberg é um salto muito grande e consegue fazer com que o conhecimento ele seja mais difundido. Continuando, Renascimento chega à Idade Moderna. Na arte e na ciência traz nova visão. A visão que os renascentistas propõem aí é completamente diferente daquilo que era proposto no período anterior, no caso aí que é a Idade Média. E o Renascimento, as ideias aí vão servir como base até para movimentos que vão vir mais à frente, lá no século XVIII, como o Iluminismo, que também vai se pautar na ideia da razão e na ideia da ciência. Racionalismo serve como uma lanterna. Renascimento provocou revolução. O Renascimento ele provoca uma grande revolução aí em várias áreas, né? Por isso que a gente fala que o Renascimento é um movimento cultural e científico. Ele abrange as mais diversas áreas, como a ciência, como a filosofia, como o campo das artes, a literatura. Então é um movimento muito, mas muito amplo que provoca uma revolução no conhecimento nesse período. É isso aí, pessoal. Espero que tenha atendido aí ao que foi proposto e que essa explicação sirva para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse movimento tão importante que foi o Renascimento. Até mais.